Bem-vindo a mais um Dia a Dia com Deus, um programa produzido pela Primeira Igreja Batista de Curitiba. Essa semana estamos falando sobre a comunicação. Na década de 90, a comunicação ganhou uma nova versão, as mensagens em tempo real através da internet, também chamada de comunicação virtual. Hoje em dia é difícil encontrar um jovem que não tenha o seu perfil no Orkut ou a sua conta no Messenger. Acompanhe com a gente como está essa nova onda com o especialista em computação Eliezer Magalhães. Olá, boa tarde. Meu nome é Eliezer Magalhães, eu sou analista de sistemas, trabalho aqui na Primeira Igreja Batista de Curitiba e eu gostaria de compartilhar com vocês algumas coisas a respeito da internet. A internet, ela nem sempre teve esse nome, ela surgiu em 1969 com o nome ARPANET. Ela surgiu como uma rede entre os computadores militares nos Estados Unidos durante a Guerra Fria. A ARPANET, ela deveria ser a prova de qualquer ataque que a Rússia, a antiga União Soviética, poderia fazer ao país. Então ela era uma rede que poderia sobreviver a um ataque nuclear. Com o tempo ela foi evoluindo, com o fim da Guerra Fria ela perdeu a utilidade para os militares e eles acabaram liberando para muitos cientistas e para muitas universidades. E assim a divulgação da ARPANET acabou alcançando muitas pessoas, muitos cientistas, muitos professores. Em 1975, a ARPANET tinha 100 sites e na época já era considerado algo grande para o desenvolvimento da tecnologia da época. Com o tempo acabou saindo dos limites que os principais desenvolvedores tinham colocado e alcançou o globo. Alcançou e se tornou hoje o que é a maior rede criada pelo ser humano, que é a internet hoje, a qual nós conhecemos. O primeiro método de comunicação que existia entre as pessoas naquela época era o e-mail. E até hoje é o sistema mais utilizado. Ainda hoje, a estimativa de que 56% do tráfego de comunicação entre as pessoas no mundo é por e-mail. Surgiram ainda outras tecnologias, né? Hoje nós temos o MSN, antigamente tínhamos o ICQ, que são mensagens instantâneas, com a velocidade dos negócios, com a velocidade de comunicação, a necessidade de você se comunicar o mais rápido possível. Esses sistemas de mensagem instantânea se tornaram algo necessário. E o que surgiu nesses últimos anos, que causou um verdadeiro boom na internet, foram os sites de relacionamento, né? O principal deles é o Orkut. Quando se fala em sites de relacionamento aqui no Brasil, não tem como você não falar do Orkut. O Orkut, ele surgiu em 22 de janeiro de 2004. Ele surgiu de dentro da Google. Eles tinham um engenheiro de software chamado Orkut, que era um turco, que desenvolveu o sistema o Orkut como nós conhecíamos, né, na sua primeira versão. Já existiam sites de relacionamento na época e com uma visão empresarial, a visão de desenvolvimento que o Google tem, eles investiram pesado em cima do Orkut e a qual se tornou a ferramenta que nós temos hoje. Há tecnologias muito fortes no que se refere a relacionamentos a surgirem aí pela frente. O Orkut abriu as portas para desenvolvedores de software livre, para desenvolverem ferramentas para ele e ajudarem a criar softwares, programas que possam ajudar no relacionamento entre pessoas do globo inteiro. Então, vamos aguardar aí que em breve algumas tecnologias surgirão para fazer com que as pessoas se sintam mais próximas umas das outras, mesmo que seja através de uma tela de computador. Como vimos, são milhões de pessoas que se comunicam todos os momentos. Temos a certeza que em todo momento Jesus também está tentando se comunicar conosco. Uma das formas dele falar é através da Bíblia, e o que você vai acompanhar hoje com o pastor Pascoal Piragini Júnior. Andar pra lá, andar pra cá é melhor. Andar aqui, andar
A Cargolift é uma empresa brasileira especializada em transporte e logística. Com mais de 10 anos de experiência e estruturas em vários estados, inclusive Mercosul, a Cargolift une qualidade e inteligência para prestar serviços personalizados a seus clientes. Investimentos constantes e uma equipe comprometida com a excelência fazem da Cargolift a melhor opção para a sua empresa. Acesse www.cargolift.com.br. Cargolift, nós confiamos em Deus. Ao longo dessa semana, nós temos comentado as várias maneiras de Deus falar conosco. Deus se manifesta, Deus se revela ao homem de muitas maneiras. A natureza, a palavra de pessoas, os sinais de Deus. Mas todas essas maneiras, elas poderiam ser interpretadas de uma maneira subjetiva. E aí nós teríamos uma grande confusão para saber quem é Deus. Por isso, uma das principais maneiras pelas quais nós podemos ter um entendimento objetivo de quem é Deus, de qual é a sua vontade, é aquilo que nós chamamos de Bíblia. A Bíblia é a revelação de Deus ao longo da história para que nós possamos conhecer a natureza de Deus, a vontade de Deus, o seu caráter. Muita gente tem dificuldade em crer que a Bíblia é a palavra de Deus, porque não entendem como ela foi escrita. A Bíblia tem uma história muito interessante. A palavra Bíblia significa livros, e ela é composta, na verdade, por 66 livros. 39 livros no Velho Testamento e 27 livros no Novo Testamento. E esse conjunto da literatura sagrada nós chamamos de Bíblia. Como ela foi composta? O tempo de duração da composição da Palavra de Deus, da Bíblia, levou em torno de 1.500 anos. Mais ou menos no ano 1700 antes de Cristo, quando Moisés escreveu os primeiros livros, Gênesis e assim por diante, e até o ano mais ou menos 100 depois de Cristo, quando o Apocalipse foi escrito. Entre 1500 e 1800 anos é aquilo que os estudiosos dizem. Outra coisa, mais ou menos 40 diferentes autores foram instrumentos de Deus para que este livro fosse escrito. E o que Deus usou foi aquilo que nós chamamos de inspiração. A palavra inspiração significa o sopro de Deus. É como se Deus tivesse soprado com o seu Espírito Santo na vida das pessoas para que eles pudessem conhecer a sua natureza. Deus é tão grande, tão imenso, tão soberano, que tudo que nós pudéssemos descobrir dele através de outros veículos sempre seria algo muito pequeno, muito tênue daquilo que ele realmente é. Então o que Deus fez? Ele se revelou, ele mesmo se mostrou. E através de uma coletânea de informações ao longo da história, a Bíblia foi sendo escrita. Como é que esses autores podiam ouvir a voz de Deus? Como é que eles podiam escrever o texto sagrado? E então a gente vai descobrir que essa inspiração, ela não foi de um jeito único, mas ela foi acontecendo de várias maneiras diferentes e todas elas envolvidas pela graça. Por exemplo, quando existiam assuntos que era impossível ao homem ter um entendimento, Deus então ditava mesmo. Por exemplo, lá em Jeremias 36, verso 2, a palavra de Deus vai dizer: Jeremias, toma o livro e escreve as palavras que eu vou lhe dizer. Então, naquele contexto, aquela profecia era um ditado. Mas, em outras ocasiões, mesmo que Deus ditasse, o homem não conseguiria compreender. Por exemplo, os fatos da criação, as coisas a respeito do futuro, lá no Apocalipse. Então, Deus revelou a sua vontade, revelou esses eventos através de visões. As pessoas viam as coisas e colocavam nas suas próprias palavras aquilo que estavam vendo. É por isso que João vai usar
uma expressão um tanto quanto estranha no Apocalipse, ao dizer que a Nova Jerusalém, a cidade de Deus que desce dos céus, era recoberta por uma abóboda feita de ouro transparente. Eu não conheço ouro transparente, você também não, mas ele viu alguma coisa dourada e que era translúcida, e ele viu aquela abóboda que a cobria, e ele colocou na linguagem das palavras que ele conhecia no seu tempo. Talvez você tivesse dito um vidro, uma abóboda de vidro à luz do sol, ou quem sabe um acrílico, ou sei lá o quê, mas ele usou as palavras que ele conhecia. Em outros textos da palavra de Deus, nós vamos encontrar a inspiração sendo feita através de uma pesquisa histórica. Lucas, por exemplo, ele recebe a encomenda de escrever o seu evangelho. O que ele faz? Ele vai até a cidade de Jerusalém, procura Maria, mãe de Jesus, que estava viva, pergunta como foi o nascimento, escreve, pergunta para Pedro, pergunta para os discípulos, para os apóstolos e faz um registro histórico. Todavia, a inspiração estava no todo mover de Deus para que aquilo fosse escrito, para que aqueles fatos tivessem validade histórica, para que hoje você pudesse ler e dizer, isto é verdade. Deus fala através da Bíblia. E se você quer conhecer mais a respeito de Deus, você precisa começar a ler esse livro. E eu queria dar uma dica para você. Comece lendo pelo Novo Testamento. Por quê? O Novo Testamento nos ajuda a compreender o Velho Testamento. O Velho Testamento fala de coisas futuras que aconteceriam e o Novo Testamento nos revela que coisas são estas. Então comece pelo Novo Testamento. Comece pelo Evangelho de Marcos. Por que o Evangelho de Marcos? Simplesmente porque é o menor. E aí você vai poder ter uma visão panorâmica da missão e da vida do Senhor Jesus. E depois, pule para o livro de Atos dos Apóstolos. Por quê? Porque Mateus, Marcos, Lucas, João, os 4 evangelhos, vão nos apresentar a mesma história sob perspectivas diferentes. E aí você vai então para o próximo capítulo, que é a história dos apóstolos e da igreja. E continue até o fim do Novo Testamento. E, de preferência, use uma linguagem atualizada da Bíblia. Por quê? A primeira tradução da Bíblia para o português tem 300 anos. E usa uma linguagem muito pesada de 300 anos atrás. Se você usar a Bíblia na linguagem de hoje, você vai poder entender com mais facilidade o que está escrito nas Escrituras. Mas se você quer conhecer a Deus, é indispensável que você conheça esse livro, a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Que Deus o abençoe. E o Dia a Dia com Deus de hoje vai ficando por aqui. Hoje, quarta-feira, temos um convite para você e a sua família, às 8 horas da noite, tem um culto de oração em família aqui na nossa igreja. Você tem um endereço na tela, se quiser entrar em contato também, pode ligar para o 3091-4347. Amanhã estaremos de volta aqui com mais um Dia a Dia com Deus. Que Deus abençoe e até lá!